Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Hamilton Five, ou simplesmente Hamilton dos Five. E no dia de hoje eu trago aqui alguns erros que eu tenho verificado no setor agrário em Moçambique. Um dos grandes problemas que eu tenho verificado no setor agrário é que muitos dos produtores e muitos dos agricultores, nesse caso, costumam ter o pensamento horizontal e não vertical. O que é isto de pensamento horizontal e não vertical? Os produtores, quando querem aumentar a produção, eles têm aquela consciência que para aumentar a produção é preciso aumentar a área. Esse pensamento não é errado, mas o que deve-se olhar é quando e como deve-se aumentar a área de produção. Quando alguns aumentam a área inicial, antes de ela ser aumentada, ainda pode produzir 5 vezes aquilo que estão a produzir depois de aumentar a área. Ou seja, é preciso nós fazer uma exploração máxima do sítio de produção antes mesmo de nós aumentarmos a área. Isso significa que nós temos que ser eficientes na produção, porque o aumento da área, se nós não estarmos a utilizarmos as técnicas eficientes, não vai garantir nenhuma rentabilidade, não vai garantir nenhuma produtividade. E outra coisa que eu havia dito neste erro é quando e como. Como que as pessoas têm aumentado as áreas também é um grande problema no setor agrário, assim como no setor florestal. Muitas vezes quando se aumenta a área, as pessoas devastam as matas, devastam as florestas, criando desse modo o desmatamento, que é um dos grandes problemas que nós estamos a enfrentar no setor ambiental. Muitas das vezes quando se aumenta essas áreas, as pessoas aumentam com aquele pensamento provavelmente de que talvez o monzo, o panga-panga, não é importante quando comparado com a produção de milho. Mas segundo o gestor do Parque Nacional de Gorongosa, falo do engenheiro Magura, o que aconteceu é que no tempo colonial as pessoas foram educadas a produzir as principais culturas, não chama a produzir, falo do milho nesse caso. Então aquilo era uma coisa obrigatória. Se por exemplo um nativo, um moçambicano naquela altura de colonialismo, fosse visto por exemplo a plantar laranjeira, naquela altura poderia ser considerado um crime ou uma má atitude. Nós éramos obrigados, simplesmente, as pessoas eram obrigadas a plantar, ou seja, a seguir aquela agenda dos portugueses, que era simplesmente plantarmos o milho, que era para a sociedade em geral, e tinha aquelas culturas que eram a um nível social mais elevado, que tinham a possibilidade de plantar essas outras culturas. Então é preciso nós começarmos a refletir, nós tentar mudar esse cenário, perceber que, afinal de contas, o milho não é mais importante que qualquer outra planta ou não é mais importante que qualquer outra cultura. Simplesmente nós temos esse hábito de produzir o milho, todos os anos o milho. Mas se nós, por exemplo, dotarmos novas estratégias, que por exemplo você muda a plantação de milho, coloca por exemplo a plantação de mapira, vai-se perceber que haverá uma ligeira diferença. Isso é o que nos falta em Moçambique. Então, não estou aqui a dizer que, ou a tentar dizer que não podemos cultivar o milho. Não. O que eu estou a tentar dizer é que nós devemos pensar em outras culturas, né? Que de facto aqui em Moçambique, nós como pensadores, como produtores, como florestais, tentarmos ver qual é a cultura, qual é a espécie. Será que é produzindo, por exemplo, temos cultivando aquelas espécies preciosas que produzem madeira, fazem muitas coisas depois do seu processamento? Será que é produzindo essas coisas, é criando um modelo de produção dessas espécies nativas que nós podemos, por exemplo, sair da pobreza, ou vamos continuar com a mesma linha de produção de milho? Então, se nós queremos apostar no milho, devemos ser eficientes, não simplesmente aumentar as áreas porque queremos produzir milho. Se for para aumentar as áreas, temos que garantir que aquela pequena área que nós tínhamos no início, estamos a produzir na sua capacidade máxima. Esse é o pensamento que eu quero deixar neste primeiro ponto. Agora, o outro problema que eu tenho verificado no setor agrário aqui em Moçambique é que nós, moçambicanos, por vezes, somos muito preguiçosos. O grande problema é exatamente a dependência alimentar. Ou seja, sermos ajudados com os outros países não é nenhum problema, é boa coisa, né? Estamos aqui, somos irmãos neste mundo. Mas é preciso entender que nós não podemos ficar com essa consciência que sempre que acontece um desastre, nós temos que correr atrás de ajuda. Nós temos que sermos autossuficientes no nosso próprio país. Porque vamos olhar, por exemplo, os dados. Os dados estatísticos indicam que até 2050 a população vai triplicar. Provavelmente vai triplicar ou duplicar, né? O que significa que em termos de estimativas, em 2050 o número da população vai estar aproximadamente a 10
10 bilhões de pessoas que vão estar a morar neste mundo. E depois de 50 anos, eu falo de 2100, vamos ter 11 bilhões de pessoas. Com esses dados, eu preciso começar a refletir. Se a população aumenta em todos os países, quer dizer que todos os países vão estar a enfrentar provavelmente esse problema de aumento da população versus aumento. Porque quando aumenta essa população, é preciso garantir que haja alimento para essas pessoas. Então, esses países vão estar a enfrentar algumas dificuldades. Quando chega o momento, por exemplo, nós queremos uma ajuda. Aquela ajuda já não vai ser a mesma até lá. Nós temos que começar a criarmos nossos modelos de produção. Temos que começar a sermos autossuficientes na nossa produção. Porque, até vamos dizer assim, quando aumenta, por exemplo, o número da população, a classe média também vai aumentar. A classe média é aquela classe que tem maior consumo da carne. Isso significa que se nós temos maior consumo da carne, significa que essa carne para existir, vamos precisar do quê? Aquela carne vamos precisar de áreas de pastagem. Então, aquela área de pastagem, os animais estão a consumir aquela área de pastagem, a área vai reduzindo. Se nós não sermos eficientes naquelas áreas de pastagem, então haverá também uma redução daquelas áreas de pastagem. Porque também a população está a aumentar, essa população precisa de um sítio para viver. Cada vez que os anos passam, a nossa tendência é de nós ocuparmos novos espaços. É o que está a registrar. Qual a solução para pelo menos essa situação de aumento populacional versus o alimento? É preciso entender que para isso nós temos que apostar na agricultura de precisão, até porque nós não vamos ter muitos espaços assim, porque haverá muitas pessoas. É preciso apostarmos na agricultura de precisão. Quer dizer, em pequenos espaços que nós temos que garantir a nossa produção. Dando um exemplo um pouco mais prático, vamos olhar a produção na Holanda. A Holanda é um dos países que muitas das vezes aposta muito na agricultura de precisão. Uma estufa na Holanda em 1 metro quadrado é capaz de produzir 80 kg de tomate. Mas nessa agricultura que nós estamos a ter, é 1 metro quadrado, nessa agricultura nós simplesmente temos a ter 8 kg, máximo se calhar pode ser 20, para quem for mais preciso nisso. Mas ainda sendo agricultura convencional, nós temos 8, temos 15 quilos por quilo. Mas a Holanda, com a agricultura de precisão, consegue ter 80 kg de produção de tomate. Esse é um exemplo. Claro, temos aí a agricultura de precisão como uma possível solução para isso. Nós a ser mais preciso agora, sermos mais sustentáveis agora. Então é preciso nós começarmos a apostar na agricultura de precisão. Até porque os dados são muito bem claros. Vamos olhar, por exemplo, para a situação do nosso planeta. 31% do nosso planeta é composto por água. Estão a falar de mar, estão a falar de rios, né? Estão a falar de lagoas. É composto por água. 71%. 29% apenas da terra é lá onde nós temos a nossa garantia de sobrevivência. Essa terra firme que nós estamos. E 71% é tudo água. Então nós temos que começarmos a pensar por que há muita água, há pouca terra firme. Temos que produzir, sermos eficientes naquelas nossas pequenas áreas. Entretanto, se nós temos 29%, desse 29% da terra firme que nós temos, 71% da terra firme que nós temos, 71% já é utilizada para as construções, as nossas casas, as nossas infraestruturas, né? E 29% é o que sobrou. Falo, por exemplo, para questões de pastagem, questões de produção. Temos 29% é que é usado para isso. Então temos pouca terra para nós podermos produzir. Temos que começarmos a sermos racionais. Temos que começarmos a sermos racionais com a terra que nós temos. Temos que produzir eficientemente nesses espaços, porque ao longo dos anos nós não vamos ter tantos espaços assim para nós podermos produzirmos. Temos que começarmos a sermos eficientes na nossa produção. Então eu fico por aqui. Para quem não conhece, eu sou Hamilton 5, o motivador de sonhos. Esse foi mais um vídeo